Olá, irmãos amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus pela oportunidade de transmitirmos a mensagem, o estudo da Palavra de Deus. Estamos mesclando estudo com mensagens. Queremos trazer mais informações para os ouvintes, aqueles que nos assistem também. Estamos falando sobre Jesus, uma série de mensagens sobre Jesus, e agora estamos aí na quase 20ª aí na questão de João Batista, porque eles são contemporâneos, então não tem como tratar sobre Jesus sem não falar sobre João. Estamos finalizando sobre João e vamos retornar sobre o Senhor Jesus. Essas mensagens são livres, você pode colocar nos grupos que você quiser, pode passar para os seus familiares. Para nós, o que importa é alcançarmos mais almas possíveis com a mensagem do Senhor. Quando você dá um like aí, um joinha, você nos ajuda, o canal em si, ele expande a mensagem. Ele entende que alguém assistiu e gostou, ele joga a mensagem para frente. Então, por isso, você der um joinha aí, não custa nada, vai nos ajudar a expandir a mensagem cada vez mais. Você der um sininho lá também, o YouTube entende, e se inscrever no canal, vai o YouTube também entendendo, melhorando. Ore pelas pessoas que nos ajudam, tanto em Libras quanto nas gravações, tem nos dado um apoio nesse sentido. Vamos lá para a nossa mensagem dessa noite. Homem que perdeu a cabeça. Eu quero ler um texto de Mateus, capítulo 14, o versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E ela a levou à sua mãe. Nós temos essa história aqui em Mateus 14, temos a mesma história em Marcos capítulo 6, que nos dá mais detalhes em Marcos capítulo 6. Mas veja aqui a partir do verso 1, 14:1, diz assim, ó: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Esse Herodes é filho de Herodes o Grande. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Verso 3. Porque Herodes tinha prendido João, e tinham maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. Verso 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Nós entendemos aqui, irmãos, que essa festa era só para homens. Herodias não estava presente aqui. Quem apareceu foi Salomé e dançou ali na frente daqueles homens. Era uma dança sensual. E ela agradou o rei. E o rei já estava embriagado, e ali ele estava com um grupo de pessoas, muitas autoridades. Ele ali fez uma promessa àquela moça. Ele diz: tudo que você pedir, eu te darei. Até metade do reino eu te dou. Tantas coisas que ela tinha para pedir. Mas ela foi até a mãe pedir um conselho. Mãe, e agora eu peço o quê? A mãe tinha tanto ódio do Batista que ela disse: pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça do Batista num prato. E a moça foi lá e pediu a cabeça do Batista. Um homem que perdeu a cabeça. Um homem, irmãos, que teve coragem de mostrar a verdade até o fim. Vamos ver o versículo de número 7. Diz assim, ó: Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Verso 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E ela levou a sua mãe. Que cena triste, mas assim findou o primeiro. Quando a gente tem
do primeiro cristão não foi o título que aparece para Estevão, é um título que não é inspirado. Estevão, o primeiro mártir cristão que aparece ali em cima na Bíblia. O primeiro mártir cristão foi o Batista. Nós vamos tratar desse assunto na próxima mensagem, o primeiro mártir cristão. Mas aqui, irmãos, nós vemos a cena triste, por causa de uma jovem, por causa do ódio de uma mulher. Vamos ler Marcos. Marcos traz alguns detalhes a mais. Marcos mostra, irmãos, que parece que Herodes tinha medo da esposa. O ódio parece que era da parte da mulher. Era ela que mandava. Isso é muito triste. E João Batista não estava preocupado se ela o odiava, se ela ia mandar matá-lo ou não. João Batista estava preocupado somente com a verdade. Ele queria ser fiel aos seus princípios, ao seu interior. Ele não queria abrir mão dos ensinamentos de Deus por nada. Assim, irmão, se comportou o primeiro batista. Assim deve ser, irmãos, os batistas na época atual. Veja capítulo 6, a partir do verso 17. Verso 16. Diz assim, ó: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João que mandei degolar? Ressuscitou dentre os mortos? Verso 17. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maliantá-lo no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Verso de número 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa mente o ouvia. Nós vamos ver esse assunto aqui no outro texto. O João fez o rei temer. Verso 21. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipe da Galileia. Olha quem estava presente: os grandes, tribunos e príncipe da Galileia. Verso 22. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede o que quiseres e eu te darei. Herodes olha para a menina e ficou encantado, já estava embriagado. Que situação triste. Pede o que quiser que eu te darei. Era uma jovem, irmãos, que não tinha posição, não tinha convicção, tinha opinião. Isso não é válido. E ela foi atrás de quem? Atrás da mãe. A mãe tinha ódio do Batista. Quantas vezes nós procuramos conselho com a pessoa errada? Nós vamos atrás da pessoa que já não concorda com o outro. Sabe qual é o conselho certo? Conselho da Bíblia. Sabe como você não vai errar? Seguindo a palavra de Deus. Sabe como você vai acertar sempre? Ouvindo Deus. Seguindo a orientação, seguindo a verdade. O Batista morreu, perdeu a cabeça, não importa. Ele morreu defendendo a verdade. Ele morreu com a verdade. E chegando no céu, nós vamos encontrar o Batista. Vamos encontrar com a cabeça novinha lá no céu. Perfeito. Não com aquela que Herodes cortou. Uma cabeça perfeita. Defendendo a verdade. E aqueles que defenderam mentira? E aqueles que ouviram mentira? Qual foi o fim de Herodias? Herodes, coitado, perdeu o trono. Herodias o seguiu. E Salomé, dizem que ela caiu no gelo. Historiador escrevendo, ele diz que ela caiu no gelo, não podemos afirmar se é verdade ou não, mas diz que a cabeça deslocou do corpo, a cabeça saiu do corpo. Não tem como fugir do juízo divino. Não há como. O juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde, virá sobre todos aqueles que estão brincando com Deus. No versículo 24, olha como ela não tinha posição. Ela foi a quem? Atrás da mãe. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela diz: A cabeça do Batista. Você tem que ter posição própria. Você tem que saber em quem você crê. Você tem que parar de ficar entre dois pensamentos. Meu marido crê assim, minha esposa crê assim, meu filho crê assim. Só tem uma fé na Bíblia, uma única fé. Não tem duas.
única fé. Não tem duas maneiras de crer, só tem uma. Uma maneira leva ao inferno, só tem uma maneira certa. Abraão e Sara brigaram, como já tratamos em outras mensagens, quando a fé de Sara mudou. A Rebeca brigou com Jacó quando a fé de Rebeca mudou. E Raquel brigou com Jacó porque ela nunca teve a fé de Jacó, Rebeca e Isaac. E Raquel brigou com Jacó porque ela nunca teve a fé de Jacó. A fé é única, é uma só. Se o casal está na mesma fé de Deus, vai dar certo. Se não está, vai dar briga. Agora, se você manter sua postura fiel e sincera a Deus, Deus vai honrar. Agora eu vou manter a postura porque é meu marido. Eu não tenho que obedecer à fé do meu marido, eu não tenho que obedecer à fé da minha esposa, eu tenho que obedecer aos ensinamentos do meu Deus. Aí Deus vai honrar. O Batista obedeceu à fé em Deus, perdeu a cabeça, mas tem uma cabeça novinha no céu. Talvez o preço de defender a verdade, o preço de manter a fé, talvez você pague com a vida, mas Deus vai honrar. Deus vai honrar e Deus vai castigar todos aqueles que subestimaram a verdade. Versículo de número 25. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. A moça volta correndo, com a informação da mãe, com o ódio que a mãe tinha, e diz: pede a cabeça do Batista, e ela pede ao rei: eu quero num prato a cabeça do Batista. Verso 26. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. O rei ficou triste. Ele gostava do Batista. Ele sabia que o Batista era um homem temente a Deus. Mas ele prometeu: cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você promete. Você pode estar se complicando e complicar outras pessoas. Promete aquilo que é bíblico. Promete aquilo que está na palavra de Deus. Promete aquilo que Deus promete. Aí vai dar tudo certo. Fora isso, vai dar tudo errado. Então toma cuidado, muito cuidado. Ele prometeu e agora ele tinha que cumprir. A moça chegou e disse: eu quero a cabeça de João o Batista. E deu a menina, e a menina deu a sua. Jerônimo conta que ela arrancou a língua do Batista, pegou a tesoura e picotou toda a língua do Batista. Não temos isso registrado na Bíblia. Jerônimo, historiador, que conta. Eu até creio, pelo ódio que ela tinha do Batista. Ela não se conformou somente em ver a cabeça separada do corpo. Ela queria cortar aquela língua, ela queria picotar aquela língua que tanto falou a verdade, que tanto disse que ela estava em pecado. O problema do mundo, irmãos, é o pecado. O problema do mundo, irmãos, é que o povo não quer entender o pecado. E é o pecado que está condenando, irmãos, as pessoas ao inferno. É o pecado que está condenando as pessoas e não enxergar a verdade. É o pecado que cegou até alguns crentes para não enxergarem a verdade. É muito triste. Esse, irmãos, foi o homem que preparou os discípulos para Jesus. Esse foi o homem que Jesus disse: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que o Batista. Não tem. Jesus se ausentou, irmãos. Quando chegaram e contaram para Jesus, ele se ausentou. Olha o que os discípulos fizeram. Versículo de número 29, ele diz assim, ó: e os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. Pegaram o corpo do Batista e colocaram no sepulcro. Verso 30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito com o que tinha ensinado. E ele disse, verso 31, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte. Jesus se ausentou e descansou um pouco do Batista. Um homem de fé, um homem de coragem. Amanhã nós vamos mostrar o primeiro mártir cristão, o primeiro batista a morrer. Depois foram dezenas, centenas, milhares, milhões de batistas no decorrer da história. Pensa nisso. Daqui umas 200 meditações nós vamos tratar sobre a igreja do Senhor Jesus. O Batista preparou o caminho.
O Batista batizou os discípulos. O Batista perdeu a cabeça. E Jesus começou a igreja dele. A igreja do Senhor Jesus. E aí já dá para você entender mais ou menos qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo com ensinamento bíblico. Que hoje possamos encontrar crentes fiéis que tenham coragem de perder a cabeça, defendendo a verdade, como nosso irmão, o Batista. A mão de Deus pesa sobre todos aqueles. Fica com a verdade, prima pela verdade e Deus vai honrar. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado. Obrigado por João o Batista. Obrigado, Deus, pela fé daquele homem. Obrigado pelo exemplo que ele foi. Ajuda-nos, ó Deus. Trabalha no nosso ser para que a gente tenha uma fé parecida. Se for necessário morrer defendendo a verdade. Abençoa cada um que está assistindo essas mensagens, ó Deus. Que possam crescer no conhecimento e na graça. Eu te oro, agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.